O ambiente econômico do Amazonas ainda não respira aliviado quando se olha pelo retrovisor e a recordação é a seca de 2023. Em números, o governo brasileiro diz que a estiagem histórica aqui no estado gerou um custo extra às indústrias de 1 bilhão e 400 milhões de reais. Sem querer criar confusão com as leis da física, mas a depender da direção que se toma, nem sempre olhar pelo retrovisor pode significar que estamos ganhando distância do passado. Ninguém quer reviver a seca histórica. Mas a meteorologia de 2024 faz previsões pouco satisfatórias. Nosso convidado de hoje é advogado, administrador e atualmente presidente executivo do Centro das Indústrias do Amazonas, Lúcio Flávio Oliveira. Seja muito bem-vindo ao Real Time 1. E eu começo lhe perguntando, pegando carona na sua área de atuação e de experiência, que é a de transporte e logística. A gente, ao observar desse prisma da seca, a indústria tem uma saída ou um planejamento para 2024, uma vez que a meteorologia não traz dados tão bons e animadores? Veja bem, nós tivemos um caso atípico, que foi a seca severa do ano de 2023, né, que pela primeira vez praticamente se interrompeu o tráfego de navios até Manaus. E entendemos que apesar de ser sazonal, essa questão da seca, ela está se agravando a cada ano, né? Nós fizemos um trabalho junto aos órgãos responsáveis, né, tanto com o governo do estado quanto com o DENIT, juntamente com o Ministério do Transporte, buscando solução adequada para o problema. Nós temos 2 pontos básicos de restrição na navegabilidade do rio, que é a passagem do Tabocal, mais a Foz do Madeira. E é importante a gente dizer que nós não temos hidrovias, nós temos canal de rio, porque nós não temos balizamento de rio, nós não temos batimetria. O rio não é sinalizado, né? Não é sinalizada, então nós precisamos conseguir que o governo entenda a necessidade de se efetuar e estabelecer a hidrovia. E veja... Isso é uma questão, desculpe, mas isso é uma questão antiga da indústria. A indústria pede isso há muito tempo com relação ao Rio Madeira, que é um rio federalizado. Exatamente. E até está na eminência de sair a própria privatização o leilão do Rio Madeira, da navegabilidade do Rio Madeira estabelecer como hidrovia. Veja você que hoje a hidrovia, os rios do Amazonas, escoa 37% da produção agrícola do país. Então, a importância que tem a navegabilidade do rio. Então, a indústria está efetuando alguns trabalhos no sentido de se garantir, no ano de 24, a navegabilidade durante o ano todo do rio. Com isso, nós vamos precisar de manter a dragagem permanente nesses 2 pontos de passagem e ter obras efetivas, não só de dragagem, de derrocagem, de balizamento nessa área toda para que a gente possa manter o fluxo de navios. Em função disso, nós estamos trabalhando junto com a SUFRAM e a SEDECT no sentido de construir esse diálogo proativo para se buscar a solução definitiva da navegabilidade do rio Amazonas. Dentro desse cenário, dentro dessa dificuldade que se encontra e dessa perspectiva que se tem de manter um rio totalmente navegável o ano todo, e que é muito difícil, porque o Rio Madeira está cada dia mais assoreado, e a gente não vê uma quantidade de balsas significativas também atuando nessa região. É um rio muito longo. O senhor falou que ainda há pouco 37% do insumo para o agronegócio vem por aqui, vem do leste europeu, entra por Itacoatiara e vai descendo. Não, o escoamento da produção agrícola. E a gente tem a entrada do próprio de um insumo muito importante para a agricultura que entra por Itacoatiara e tem que passar por ali. Qual é a sinalização que o governo tem dado para vocês nesse aspecto? Não, veja bem, nesse momento que houve a situação de emergência, o governo tentou responder rápido, mas veja bem, a draga que foi colocada pelo governo era o que ela tinha disponível, não foi algo previsto, porque enquanto não se declarasse a emergência, o DENIT não tinha como efetuar de emergência essa obra. Ele tem que estar no planejamento, e ele já colocou no planejamento agora, porque a draga que deve ser utilizada para fazer esse serviço, para você ter uma ideia, no Brasil não tinha disponibilidade. Então se adaptou. Então você hoje
está se trabalhando para que esse trabalho de dragagem seja feito da forma adequada e que não ocorra mais durante esse ano de 2024 essa interrupção da passagem do navio. Então hoje o governo federal, o DENIT, já está trabalhando nesse sentido. Na plena realidade e consciência de quem opera investimento na Amazônia, especificamente no Amazonas, por que a BR-319 não sai? Não, a BR-319 tem uma questão que é da questão ambiental. Além dessas questões de licenças ambientais. Mas a questão ambiental, o que existe pelo nosso conhecimento, é uma divergência de um relatório feito pelo próprio DENIT, que ele considera uma movimentação da estrada considerando os dados atuais, o que inviabiliza, fala assim, é inviável economicamente. Mas os dados que estão levantados não são os dados projetados para o futuro. Então é uma questão, tanto que o próprio, no debate que teve aqui no grupo de trabalho da BR-319, quando estiver aqui, foi falado o seguinte: existe uma divergência entre que o erro é do Ministério do Meio Ambiente ou o erro é de projeto do DENIT, né? A questão da BR-319 hoje, ela é uma questão de garantir para o cidadão o direito de ir e vir, porque a seca severa que nós tivemos ano passado deixou comprovadamente que nós ficamos ilhados, porque não havia alternativa, não que a 319 fosse resolver o problema de abastecimento de insumos e do escoamento da produção. Não resolveria? Não resolveria em função da característica da rodovia, né? E de capacidade de tonelagem, tudo, e de questão de custo. Quando você olha a modelagem logística, você tem a matriz de transporte, né? Você tem que a cabotagem hoje dos modais que nós temos é o menor custo. Então, toda a matriz de transporte aqui é utilizada. Por exemplo, tem carga que é destinada só ao modal aéreo, cargas de grande valor agregado, então o modal aéreo tem a participação. Você veja que na seca agora a indústria teve que utilizar o modal aéreo para trazer insumo do Panamá para Manaus, né? Mas com custo elevadíssimo. Quando você relatou aí esse acréscimo de custo, né, que houve com a seca, foi tudo em função de tudo que a indústria teve que fazer para conseguir abastecer. A própria questão da balsa, por exemplo, não tinha balsa disponível para trazer a mercadoria que ficou os contêineres que estavam no porto da Vila do Conde, né, não tinha balsa suficiente para fazer o transporte. Porque também houve uma migração quando mudou essa matriz de transporte, que antes tinha o rodo fluvial, que era o ro-ro caboclo, né, em que o número de balsas era muito maior, porque a cabotagem tinha uma participação menor. À medida do momento que foi crescendo a participação da cabotagem na matriz de transporte, foi reduzindo o número de equipamentos de balsa e migrou lá para balsas de graneleiras para transportar soja para o agronegócio. A 319 ela é uma alternativa que teria resolvido, tanto que se você fosse nesse período ali na saída da 319, está uma fila de carreta que teria uma carga suficiente para escoar pela 319. Então é uma alternativa. E outra coisa, e outro fator de importância é garantir ao cidadão o direito de ir e vir, né? Isso é fundamental. Exemplo, nós ficamos isolados de forma aérea na parte passageira. Você tem, por exemplo, Rondônia. Quem está em Porto Velho para vir para Manaus é uma dificuldade. Tinha que ir a Brasília, na maioria das vezes o voo às vezes era cancelado, né, em Rondônia. O transporte rodoviário, ele está enfrentando, por exemplo, você tem transporte de passageiro saindo de Porto Velho e vindo a Manaus, está gastando 24 horas. E aí quando você compara assim, qual o custo do transporte para passageiro no modal aéreo e qual o custo do transporte para o passageiro no modal rodoviário. Então, você tendo uma estrada que possibilita o trânsito normal do transporte rodoviário, você está dando a possibilidade do cidadão se deslocar, né? Então, de uma forma muito mais econômica. Uma passagem Porto Velho-Manaus não está mais do que R$600. Agora, olhando para o prisma da indústria,
Qual seria o impacto de uma reconstrução de uma rodovia como essa? De uma vez que o senhor disse que, devido à condição da rodovia que se planeja, né, se caso um dia saia do projeto, a necessidade de ser por via fluvial, que ainda é considerado mais barato, mais viável economicamente, teria algum impacto positivo do ponto de vista econômico? Sempre tem impacto positivo. Mas isso é futuro. De possibilidade de escoamento. Por exemplo, a grande indústria pode ser que não utilize, mas para uma pequena indústria pode ser um modal adequado, né? Então você tem que ter alternativa. Nós temos que utilizar todas as possibilidades de modal de transporte para escoar a produção. Seja o rodoviário, seja o aéreo, seja a cabotagem, seja o rodo fluvial. Nós só não temos aqui nós não temos a rodovia, a ferrovia. Mas a 319 é importante, até para escoamento da produção ao longo da estrada, né? Eu comento muito, e no dia do grupo de trabalho, eu coloquei 3 momentos que eu vivi. Um foi em 1977, quando eu fui receber no Porto Ceasa um ônibus que estava chegando numa linha regular de passageiro que vinha Cuiabá-Manaus. Era regular o serviço. A BR-319 tinha no mínimo 6 a 7 postos de abastecimento ao longo dela. Então ela estava em funcionamento. Nos anos 90, quando o Centro das Indústrias foi fazer um estudo de modelagem logística para a indústria, em função da situação da BR, nós tivemos que não considerar a BR-319 como uma opção de escoamento de produção para a modelagem logística, porque era inviável. E continuamos até hoje. Há um tempo, né? Ou seja, a indústria que está lá não pode considerar utilizar a 319. Vamos considerar que, por questão de enfrentamento de cerca, não pode, porque ela ainda não está viabilizada, não se tem ainda toda a possibilidade de escoar, como eu falei, em função da carga que está prevista, a BR-319, o movimento de carreta, é só fazer a conta, por exemplo, o número de navios que chegam, o número de contêineres que chegam, você jogar isso no modal rodoviário. Você precisaria, tem estudos que dizem isso, que você precisaria de um número gigantesco absurdo de carretas para levar essa quantidade de contêineres. E a estrada não suportaria esse fluxo, né? Então, por exemplo, agora nós estamos buscando que todos os modais têm que estar disponíveis para ser utilizados. Ou seja, nós temos que ter 319 funcionando da melhor forma possível, né? Nós temos que ter a cabotagem funcionando, nós temos que ter o rodo fluvial funcionando e nós temos que ter o aéreo funcionando. Aí Manaus vai conseguir, pelo menos, ter uma tranquilidade para escoar a produção e trazer insumos, com custo menos agressivo como foi enfrentado agora. O custo que a indústria teve que arcar com essa seca severa foi muito alto. É isso mesmo. Mudando de assunto, recentemente o governador Wilson Lima esteve na China para buscar investimentos ao polo industrial de Manaus. Na sua opinião, quais são as reflexões reais dessa visita para a Zona Franca? Há uma possibilidade de novas fábricas chinesas se instalarem aqui? Quais são as notícias que o senhor tem a respeito desses prováveis investimentos? Veja você, a própria aprovação da reforma tributária, ela abriu um leque de oportunidade para novos empreendimentos na Amazônia, porque o único lugar do Brasil que ainda tem possibilidade de se ter incentivo é na região amazônica. Então, a tendência é que venham mais investimentos para a região amazônica, para Manaus, né, o polo industrial de Manaus. Então, abriu um leque de oportunidade com o trabalho que foi feito na reforma tributária. Nós estamos agora vamos ter que trabalhar o acompanhamento do regulamento da reforma tributária, mas é sim um momento de possibilidade de vinda de novos investidores para Manaus. Que bom. Para esse ano, quais setores da indústria devem liderar a produção? Já tem alguma perspectiva em relação a isso? Sim, nós continuamos tendo os pautados setores, naqueles setores tradicionais. Os tradicionais, duas rodas, eletroeletrônica, informática e o polo plástico também que está crescendo, né? Está ampliando bastante. Então, esses continuam sendo o carro-chefe praticamente da produção do distrito industrial.
deve ter um número difícil ou um número mais positivo em relação a isso que a gente comentou ainda há pouco por conta da seca? Não, positivo, porque veja só, com toda a dificuldade que a indústria enfrentou com essa seca no ano de 2024, você vê que nós conseguimos ainda manter um faturamento expressivo e um crescimento. Tanto, você vê que nem a parte de emprego foi afetada. A indústria conseguiu crescer na manutenção do emprego formal. Então, com toda a dificuldade que nós enfrentamos, naquele momento da seca severa, o reflexo reduziu? Reduziu. Poderia ter sido melhor? Poderia, mas foi positivo. Nós vamos atingir aí um faturamento de 178 bilhões, 174, 178 bilhões no ano de 2023. Isso é maior que 2022. Maior que 2022. Então a gente pode dizer que com tantas dificuldades, continuamos competitivos, continuamos atrativos e continuamos trabalhando muito para que esse resultado consiga ser superado já em 2024. Esse é o nosso grande trabalho. Nós temos que trabalhar a regulamentação da reforma tributária para garantir as vantagens competitivas e comparativas das indústrias aqui. Temos que melhorar a infraestrutura logística, né? Nós não podemos ficar à mercê da natureza de enfrentar uma seca severa sem ter uma certeza de planejamento, porque isso implica na indústria a necessidade de planejamento, de ter um estoque maior, ter um custo maior de logística, né? Então, todo esse trabalho, a indústria, ela tem reagido muito rápido. Você vê que quando nós enfrentamos o Covid, que foi um momento difícil, a indústria reagiu rápido. Ela se superou tanto na manutenção de se manter trabalhando, com a segurança de saúde que foi obrigatória. Agora, de novo, na seca severa, a indústria teve a responsabilidade de atender seus contratos de entrega de produtos, né? E resolver o problema do gargalo logístico. Então, ela sempre está preparada para enfrentar as dificuldades. Vamos trabalhar na previsão e na tentativa de ser mais proativos com isso. Por exemplo, nós temos um índice que é necessário um investimento no mínimo de 2,5% do PIB do Amazonas na questão da infraestrutura. E aí é geral, porque nós temos que considerar a estrutura aeroportuária, portuária, né, de navegabilidade, de rodovia. Aí nós estamos falando em infraestrutura geral. E por falar em infraestrutura, isso passa também por uma proposta que é antiga, e o senhor, como um conhecedor do assunto, sabe muito bem disso, que é você desenvolver mais, pelo menos a região metropolitana, com a presença da indústria nessas regiões. Como é que tem a interiorização da indústria para essas regiões? A gente sabe que Rio Preto da Eva, a Zona Franca de Manaus vai até Rio Preto da Eva, aquela região ali, mas pouco se vê avançar indústrias naquele sentido. Existem propostas para isso? O que se tem pensado? Esse é um outro trabalho que o Centro das Indústrias tem também feito alguns estudos, inclusive tem alguns estudos já divulgados, na preocupação de desenvolvimento de novas cadeias, né? E a indústria, por exemplo, a possibilidade da indústria que está no polo industrial trabalhar também no investimento de novas cadeias. Por exemplo, nós temos indústria hoje instalada no polo industrial que investe na indústria de biocosméticos. A indústria de biocosméticos se abastece da produção interior, né? E é uma forma de você levar esse desenvolvimento para a região, não só a região metropolitana, mas esse é o desafio, levar para toda, interiorizar o desenvolvimento que hoje o polo industrial traz a Manaus. Então, você pegar as vantagens e o sucesso desse modelo e reverberar isso para todo o interior. Veja você que já existe, por exemplo, projeto tipo a Eneva, que está instalado em Silves. Existe o projeto do potássio, que está também numa briga judicial ambiental em Altazes. Ambiental para concluir, mas são projetos que estão desenvolvendo. Você tem hoje, por exemplo, o desenvolvimento, ele tem que ser, a gente tem que imaginar as regiões. Por exemplo, você vê que hoje, na região de Itacoatiara quanto Novo Remanso, você tem vários portos já.
instalados, né? E alguns destinados à questão de grãos, né? Transporte de escoamento de grãos, e outros de combustível. Mas você tem ali um desenvolvimento naquela região grande. Você vê, você instalou um porto em Novo Remanso, o que levou de desenvolvimento para aquela região? Não só de geração de emprego, de geração de negócio, como também para o interior. Nós temos alguns investimentos que reverberam para o interior. E uma questão de interiorização que nós não podemos deixar de falar, que a indústria também ajuda e é responsável, a indústria faz a contribuição para a Universidade do Estado do Amazonas, sim, que hoje está em todo o interior do Estado do Amazonas. É também É a grande volta, né? Exatamente, a produção científica, a formação. Né? Mas tem muito ainda que se fazer. Com relação a gente imaginar o desenvolvimento, nós temos uma questão legal. A Zona Franca de Manaus ela é limitada em termos de território, os alcances dos incentivos fiscais. Rio Preto está nessa área aí. Está no limite, né? Está no limite. Se você atravessar o rio para o outro lado, não está. Não está. Né? Então, com relação a especificamente o 288, o decreto 288, ela tem uma limitação de área. Nada impede, né, de você desenvolver polos. Né? O exemplo que eu falei de Silves é um deles. Exatamente. Gás e petróleo, por exemplo, ainda é um segmento que vai demandar não só gás, petróleo e mineração. Quando a gente fala, também tem que considerar o segmento de mineração, que é importante para o Estado. O senhor falando disso, me lembrou agora a Suframa. A Suframa também tem um projeto que tende a desenvolver na região de Abunã, ali Abunã Madeira, sempre eles falaram muito sobre isso, e que é uma área que também está contemplada por esses investimentos, por esses incentivos. Sim, tem alguns incentivos, sim. Você veja que a Suframa fez um trabalho muito importante de levar o conhecimento na Amazônia Ocidental para alguns estados que não conheciam a possibilidade de utilizar alguns incentivos. Com isso, cresceu. Se você for pegar o número de empresas cadastradas no Suframa, aumentou muito, porque empreendimentos que estavam localizados em Boa Vista, em Rondônia, que não tinham conhecimento, passaram a conhecer o funcionamento do modelo Zona Franca de Manaus, puderam usufruir desse incentivo. Como também os institutos de pesquisa. Sim. Né? Então, houve um aumento expressivo. E esse é o caminho, dar sequência a esse tipo de comunicação. Tomara, né? Tomara que da próxima vez que eu receber o senhor aqui, a gente possa ter mais novidades nesse sentido de investimentos e entendendo que a reforma tributária deixou a gente resguardado, deixou a gente ainda mais atrativo. Obrigado pelo senhor ter vindo aqui. Não, eu que agradeço e tenho certeza que esse ano de 2024 é um ano de desafio. O Centro das Indústrias já está fazendo o acompanhamento da regulamentação da reforma tributária, como também os trabalhos necessários para garantir a infraestrutura logística para a indústria aqui instalada. E o objetivo é atrair mais investimento para o polo industrial de Manaus. Presidente, muito obrigado. Obrigado mesmo. As portas do Real Time estão abertas. Se o senhor sempre precisar da assessoria, tragam boas informações. Muito obrigado. 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 E a você, internauta, meu muito obrigado. Curta, comente, compartilhe e inscreva-se em nosso canal no YouTube. É o RT1 Play. Até uma próxima oportunidade.